Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico com transmissão na plataforma multimédia JE-TV. O nosso convidado de hoje é António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, que este ano mudou de imagem e entrou na rota dos lucros. Depois de um período de 7 anos de limpeza do legado do BES e terminada a reestruturação, o Novo Banco quer deixar para trás o recurso ao dinheiro do Fundo de Resolução e trabalhar para consolidar a rentabilidade e crescimento do banco. O Novo Banco começou este ano o primeiro do resto da sua vida. O seu CEO vem-nos falar do que espera para 2022, do novo governo, do plano de resiliência, da economia e do plano estratégico do Novo Banco para 2022-2024. António Ramalho, começo por lhe agradecer ter aceitado o nosso convite. Muitíssimo obrigado, é um prazer estar aqui no jornal. Eu começava por lhe perguntar, o plano de recuperação e resiliência e Portugal 2030 destinam-se especificamente para apoiar as empresas 12,26 mil milhões de euros. Vamos ter eleições no fim de janeiro. Está otimista para o país em 2022? O que é que esperaria, por exemplo, que o novo governo fizesse para tornar Portugal um país competitivo? Eu faço parte daqueles que acham que o que se espera de um governo é que assegure as funções soberanas fundamentais que um país precisa de ter e que, assegurando a sua intervenção na sociedade, o faça da forma mais eficiente possível. Acho que todos nós, pelo contrário, devemos mas é questionar o que é que nós temos para entregar ao país nos próximos anos e esse é o nosso objetivo central. Eu julgo que, de todas as maneiras, estas eleições, antes de mais, trazem uma diferença substancial em relação ao período constitucional que vivemos nos últimos 6 anos. E essa diferença vai ser o facto de não estarmos em rotinas de um ano. Isto é, o facto de os orçamentos de Estado terem-se transformado numa espécie de moção de confiança anual obrigou a que o ciclo político fosse de muito curto prazo. Ora, julgo que a aprendizagem que tivemos nestes 6 anos permite-nos antecipar que os próximos períodos sejam períodos mais longos. E isso é importante, sobretudo porque, aquilo que a Maria referiu com toda a razão, uma das áreas fundamentais que vamos ter no futuro é a possibilidade da utilização também eficiente dos fundos que são anormalmente elevados para aquilo que estamos habituados. Primeiro, porque têm uma dimensão significativa, na totalidade estamos a falar de mais de 60 mil milhões, mas sobretudo têm perspectivas diferentes, porque têm objetivos que estão muito bem focados em objetivos concorrenciais europeus, portanto são objetivos à escala europeia e não apenas objetivos nacionais. E segundo, porque intervêm de forma muito diferente na sociedade e, sobretudo, são fundos, alguns deles, de aplicação muito rápida. Isto é, sobretudo os fundos provenientes do PRR, porque foram uma resposta dada à nossa conjuntura de crise, obrigam, digamos, a uma aplicação, uma execução muito rápida. E se bem que Portugal seja um país que tem um belíssimo track record, ao contrário do que se diz, na aplicação de fundos, também é verdade que normalmente perdemos algum tempo no debate anterior e depois executamos-nos muitíssimo bem no final do período. Desta vez o final do período começa antes, começa logo no início. E, portanto, o que temos é que trazer essa eficácia da fase final para a fase inicial destes projetos. E estes projetos podem mudar muito a perspectiva que nós podemos ter sobre a capacidade competitiva do nosso país. É esse o desafio que eu espero para o próximo governo, que seja bom a executar esta estratégia de investimento, que tem uma componente pública, tem outra componente privada, mas que tem imensas componentes do ponto de vista da transição energética, da transição digital e de alterações significativas do ponto de vista da nossa estrutura industrial, que obviamente são um desafio significativo. Qual é que vai ser o papel da banca aqui nesta aplicação destes fundos? E sendo o Novo Banco um banco de empresas, o que é que o banco espera que seja feito ao nível da capitalização das empresas, que tem sido uma das coisas apontadas como uma das fragilidades do tecido empresarial e indiretamente depois que traz maior risco para o crédito da banca? Bom, Portugal tinha vindo a fazer um percurso particularmente interessante no sentido de aumentar a sua capacidade de autofinanciamento e os seus capitais próprios. E o crescimento da autonomia financeira das empresas tem-se vindo a verificar de uma forma significativa. Isso deve-se a 2 aspectos fundamentais. Primeiro, porque a desalavancagem das empresas foi uma realidade quer pretendida pelos bancos, quer obtida pelas empresas. Segundo, porque a capacidade das empresas portuguesas de se terem alargado ao mercado mais amplo, nomeadamente ao mercado ibérico numa primeira fase e ao mercado internacional numa segunda fase. Nós tivemos um crescimento absolutamente ímpar do ponto de vista da importância das exportações no nosso PIB durante os últimos 10 anos.
trouxe para cima da mesa uma capacidade de criar capital por parte das empresas. Ainda assim, temos alguns setores mais debilitados e temos algumas empresas naturalmente mais debilitadas e temos uma conjuntura que obviamente prejudicou as empresas neste período de 2 anos de pandemia. Portanto, é normal que alguns dos instrumentos que aqui tínhamos, nomeadamente os instrumentos que têm o Banco de Fomento como grande suporte, possam ter alguma intervenção do ponto de vista quer do capital, quer do quase capital. A banca, desde os anos 80, que tem procurado nunca estar demasiado ligada à capitalização. Aliás, isto é uma intenção estratégica que se desenvolveu nesta banca moderna. Curiosamente, quando procurámos inverter isso, ou quando se inverteu isso nos inícios do decénio, o resultado, ou no final da primeira década do decénio, na primeira década do milénio, o que aconteceu foi que os bancos, no fundo, tomaram demasiadas participações financeiras ou financiaram demasiado capitais próprios e o resultado foi o resultado desastroso que nós tivemos do ponto de vista dos balanços dos bancos. Portanto, eu diria que os bancos devem, sobretudo, contribuir como instrumento de apoio em capitais alheios àquilo que são os desenvolvimentos que as empresas têm do ponto de vista de capital próprio. E devem, nesse sentido, ser exigentes e determinar uma política de gestão de risco que ajude as empresas e os empresários a tomar as suas decisões. E depois tem uma terceira coisa que é fundamental, é a banca nunca pensar que é empresária e os empresários nunca pensarem que são banca. E essa divisão de funções é uma divisão particularmente útil. Vamos agora fazer um breve intervalo e regressaremos já de seguida. Estamos de volta com a entrevista a António Ramalho, CEO do Novo Banco. António, a macroeconomia está a condicionar a evolução de 2022. Desde logo há um cenário de inflação que há alguns analistas estimam que seja temporário, outros que seja permanente. Esta semana, o governador do Banco de Portugal alertou para uma possível subida dos juros de dívida soberana. E os bancos portugueses estão relativamente expostos à dívida soberana. De que impacto é que a subida dos juros pode ter na banca? Penso que haverá um lado positivo, que é o lado da margem financeira, e poderá ter também, pelo que eu percebi, um lado negativo ao nível da dívida pública e também ao nível dos juros, do custo de financiamento para as empresas, que pode criar alguns problemas de cumprimento de crédito. Maria, são 3 perguntas numa só. E 3 perguntas que eu vou tentar responder de uma forma sucinta. Primeiro, a inflação. De facto, o pós-pandemia, quer pela procura de consumo, quer pela desagregação do modelo tradicional das redes de fornecimento, quer para alterações regionais do ponto de vista dos fornecimentos, quer por descontinuidades que tipicamente acontecem nesta altura, aconteceu que houve uma alteração significativa destes preços. Os exemplos concretos são as matérias-primas, mas nós temos subidas totalmente imprevisíveis, ou que há 1 ano atrás ou 2 anos atrás eram totalmente imprevisíveis. Dir-me-ão, bom, como estes fatores aparentemente são todos conjunturais e não estruturais, nós temos uma subida de inflação tipicamente conjuntural ou tipicamente transitória, como tem sido, digamos assim, a expressão do BCE. Eu diria que sim, mas com alguns riscos. Primeiro, porque o transitório está a durar algum tempo. Segundo, porque vamos entrar num processo simultâneo de negociação salarial inevitável. E se o reflexo destas subidas de preços, ainda que transitórias, forem estendidos para as políticas salariais, o que acontece, e estamos a trabalhar nesta altura em quase pleno emprego, portanto as instituições elas próprias têm de ter isso em conta, isso pode refletir, digamos assim, uma rigidez maior da estrutura de custos das empresas. Antes mais das empresas de serviços e depois também nas empresas industriais. Portanto, eu diria que é um desafio que temos pela frente, da ponderação, da reflexão, da análise, que precisa de cautelas adicionais. Não tenho a bola de cristal para dizer se esta inflação é mais transitória ou mais definitiva, mas tenho que confiar que os bancos centrais têm uma visão estruturada sobre ela, ainda que eu acho que a transitoriedade inicial, enfim, de alguma maneira, está a demorar mais tempo do que aquilo que era esperado, inclusivamente pelos bancos centrais. O segundo aspecto é que reflexo é que isso tem, obviamente, do ponto de vista de juros. A situação de juros negativos era uma situação a prazo sempre insustentável. Não é normal. O preço do dinheiro, o preço do tempo é a ver-se em juros e em juros positivos, não em juros negativos. Portanto, essa situação já não tinha normalidade do ponto de vista estrutural.
Mas ainda menos normal é quando há uma taxa de inflação, e a taxa média de inflação poderá ser 1,3, 1,4, a média. No próximo ano será certamente mais elevada, poderá estar a encostar-se aos 2, 1,8, 1,9, a média. Naturalmente, isso significa que é difícil manter taxas de juros tão agressivamente baixas como aquelas que se têm mantido até agora, sob pena de termos uma disfunção clara entre aquilo que é a economia real e aquilo que é a estrutura de financiamento monetário. E por isso, eu, muito sinceramente, julgo que vamos ter um efeito, digamos assim, de subida de taxas de juros, já vamos ver as consequências, mas, sobretudo, vamos ter que ter a noção de que qualquer subida de taxas de juros também representa, inevitavelmente, uma subida de prémio de risco. E é isso que afeta mais a estrutura na nossa dívida soberana. Isto é, nós, neste momento, trabalhamos com menos de 60 basis points de diferença para a dívida pública há 10 anos alemã, e é provável que nos comecemos a aproximar dos 100 basis points, porque é tradicional que quando as taxas de juros sobem, haja uma reflexão mais dura sobre aquilo que é o prémio de risco dos países. E, portanto, isso é uma segunda reflexão que temos de ter em conta, que é como é que trabalhamos do ponto de vista da imagem e dos números consistentes do nosso país para que este fosso não se alargue. Terceiro ponto, o que é que isto se reflete na atividade bancária da banca de retalho? Eu diria que manter uma política de taxas de juros negativas, onde nós não temos flexibilidade sobre os passivos, porque naturalmente os bancos não vão cobrar taxas de juros negativas aos seus clientes, mas não têm capacidade de refletir isto no ativo, porque não podemos cobrar taxas de juros fora do mercado aos nossos clientes também do lado do ativo, leva a que a banca se torne instituições a trabalhar com margens muito baixas e a trabalhar com margens que não são compatíveis com a rendibilidade exigida à própria banca. E, portanto, isso tem levado os bancos a focar-se muito em custos. Eu julgo que uma alteração também na política de taxas de juros vai permitir um pequeno alargamento, sobretudo na base da margem financeira dos bancos de retalho e dos bancos tradicionais. Portanto, vai ser um ano que inicialmente é positivo. Tem alguns elementos naturalmente negativos. O primeiro é como é que cobrem, digamos assim, a sua exposição à dívida pública, porque a dívida pública, sendo taxa fixa, naturalmente, tem um reflexo negativo no valor do balanço. Mas, sobretudo, tem que ter mais cuidado com a sinistralidade, porque neste momento as taxas de juros não contribuem em nada para a sinistralidade do crédito e, se obviamente forem mais altas, poderão passar a contribuir. E por isso há que ter a cautela natural de gerir particularmente bem toda esta situação. É por isso que preparar os bancos hoje para aquilo que vai acontecer amanhã é o elemento absolutamente central. E, portanto, como disse no início da peça, este foi um dos trabalhos essenciais que o novo banco teve, foi a possibilidade de fazer todas as reestruturações no tempo certo para poder depois apoiar a economia quando a economia precisa de ser apoiada, como vai acontecer agora. Portanto, deduzo dessa sua frase que a limpeza do balanço está concluída. E acredito que talvez ainda sobre alguma coisa para fazer em 2022, mas sei que está a ser desenhado um plano estratégico. Quais são as metas do novo banco ao plano estratégico e se é verdade que estão a pensar em analisar o futuro de algumas das subsidiárias, nomeadamente o Banco Best? Maria, o plano estratégico será divulgado na altura certa e, portanto, a altura certa é o primeiro trimestre do próximo ano. Primeiro ponto, está feito a limpeza de balanço, sim, ainda que gerir um banco é permanentemente estar com atenção àquilo que são os desafios que a todos os momentos se colocam. E, portanto, colocam os desafios a nós e a todos os outros bancos, no pós-moratórias, na gestão do seu crédito à habitação, na subida de taxas de juros, nos riscos de desemprego em certas classes sociais, enfim, tudo isso precisa de ser continuamente acompanhado. É um work in progress. E, portanto, é algo que nunca termina. Claro. E, felizmente, para isso é que existe banca, que é para exatamente assumir essa dose de percepção de risco. Isto por um lado. Segundo lado, que é particularmente importante, é que, naturalmente, o banco, desde que entrou na rota dos resultados positivos, como lhe disse, a sua grande preocupação é criar capital. A sua grande preocupação é pela primeira vez trabalhar para os seus acionistas, que eu recordo que agora são 3, portanto é o Estado com uma pequena participação, é o Fundo de Resolução com uma participação significativa e é a Lone Star com uma participação ainda mais significativa, no sentido da valorização das suas participações, porque é isso que os acionistas esperam que nós possamos fazer enquanto gestores, é criar valor para as suas participações. E criar valor é, neste caso, um benefício para todos os acionistas. Portanto, todos os acionistas vivem neste momento exigindo da administração que crie valor. Naturalmente, é para isso que nós estamos cá e estamos satisfeitos com esse objetivo. Simplesmente, também estamos num momento em que toda a gente percebe que a atividade bancária está perante desafios modernos e novos, no sentido de assegurar, por exemplo, um serviço e uma prestação de serviço
adequado numa ótica omnicanal, já não é uma solução multicanal. Hoje em dia as pessoas querem aceder ao seu banco da forma mais conveniente que puderem. Também no sentido de trabalharem numa lógica de low cost, de custos baixos, porque já não é permitido, digamos assim, transferir ineficiências para os clientes, porque os clientes não as acham. E, finalmente, trabalhar também com o nível de satisfação dos próprios clientes, que obriga, digamos assim, hoje em dia a ser mais criativo e mais imaginativo do que se era. E por isso eu acho que o próximo ano é um ano de muita contenção do ponto de vista de custos, de muita concentração do ponto de vista de qualidade de crédito, mas sobretudo muita imaginação na oferta de serviços. Porque o pós-pandemia acelerou um conjunto de coisas que já estavam em marcha. Já estavam em marcha e, portanto, que obrigam a mais inovação, a mais parceria, a mais humildade na descoberta das soluções ideais para responder àquilo que são as necessidades financeiras de todos os nossos clientes. Cada banco em Portugal tem sempre mais de 1 milhão de clientes, nós também temos mais de 1 milhão de clientes, e todos eles têm necessidades específicas que precisam de ser respondidas. É isso que nós E o plano estratégico, em relação ao plano estratégico, naturalmente, uma das características do nosso plano estratégico é a simplificação. Isto é, nós não pretendemos que o banco seja particularmente complicado. Nós concentramos o banco todo em Portugal, portanto temos toda, como sabe, vendemos já há pouco mais de um mês a nossa última operação internacional, que era a operação espanhola. Concluímos a venda, porque a venda já estava decidida há mais de um ano, mas concluímos esta venda e, portanto, estamos 100% concentrados em Portugal. E achamos que 100% concentrados em Portugal é aquilo que é o nosso compromisso, digamos assim, com a economia portuguesa. Mas, simultaneamente, esse compromisso com a economia portuguesa obriga a que simplifiquemos ao máximo toda a estrutura. E, portanto, a nossa visão de simplificação leva-nos a estudar todas as soluções que simplificam. Portanto, quando nós olhamos para todos os outros grupos bancários, vemos os outros grupos bancários normalmente com muitas sociedades e muitas participações, etc., nós procuramos ter o mínimo de participações possíveis, o mínimo de sociedades possíveis, no sentido de oferecermos o melhor conjunto de serviços e de conveniência. Isto passa por analisar, obviamente, todas as operações que temos. Falou-me do BEST, mas eu falava da gestão de ativos, na gestão de real estate. Todas essas áreas estão em permanente análise para nós sabermos qual é e quais são as melhores soluções para dar resposta aos clientes da forma mais simplificada que podemos. Simplificar, neste momento, é sinónimo de eficiência. E simplificar significa integrá-las? Não, pode significar muitas coisas. Isto não significa nunca dar resposta. Significa muitas coisas que podem ser essa, ou pode ser, por exemplo, encontrar parceiros adequados. Porque, por exemplo, a parceria é uma das áreas estratégicas. Nós temos 4 P's e um deles é a parceria. Isto é, nós acreditamos que há uma boa parte da nossa atividade que tem que ser feita em parcerias, não deve ser feita de forma isolada, nem nós devemos procurar ter as competências todas. Devemos utilizar as competências de parceiros para desenvolver atividades. Fazemos-lo, por exemplo, na atividade de seguros. Nós não temos seguradoras nossas. Temos as nossas seguradoras com parceiros. Estamos a fazê-la na atividade do crédito ao consumo. Encontramos um parceiro para o fazer. Isto é, há áreas específicas onde achamos que a expertise de alguns facilita melhor o nosso serviço. Por outras palavras, enfim, somos um supermercado de respostas, mas temos, digamos assim, na procura, na maneira de encontrar as soluções, muitos parceiros que connosco trabalham. Vamos agora fazer um breve intervalo e regressaremos de seguida. Estamos de volta para a última parte da entrevista a António Ramalho, Presidente Executivo do Novo Banco. António, vamos falar agora do BCE e do futuro, do próximo ano, o papel que o BCE vai ter. Há dois grandes desafios. Um primeiro, começava por lhe perguntar, é que o BCE vai repor as almofadas de capital que flexibilizou durante a pandemia, precisamente para ajudar os bancos a darem crédito à economia. Mas está previsto pelo Banco de Portugal e pelos supervisores bancários que essas almofadas tenham que ser repostas em 2022. O novo banco, segundo as análises feitas, por exemplo, pela Fitch, é um dos bancos que tem mais baixa folga de capital, a par com o Montepio e também com o BCP. Como é que o novo banco vai lidar com esta recomposição do capital regulatório? Bom, antes de mais, julgo que os bancos todos, e nós também, não tomamos nunca este alívio das exigências regulatórias como um alívio eterno. Era sempre um alívio transitório. Portanto, nós assumimos sempre isso como uma certa transitoriedade. Ponto 1. E por isso nunca nos deixámos de focar naquilo que era a nossa função básica, que era assegurar até 2020 uma estrutura de capitalização adequada que tinha sido negociada em 2017, cumprimos-la religiosamente,
para depois termos capacidade rápida de conseguirmos assegurar uma capitalização pelos seus próprios meios. Ora, o novo banco neste momento é um criador de capital e, portanto, sendo criador de capital e estando próximo, digamos assim, das exigências regulatórias, porque é verdade que estamos muito próximos de as atingir, achamos que a geração de resultados provenientes da nossa atividade, dos lucros, de resultados positivos, para que todas as pessoas percebam, isto é, os lucros são, e nós não distribuímos dividendos, nós queremos trazer estes dividendos para dentro da neste empresa. Momento não está previsto de distribuir dividendos. Não há distribuição de dividendos neste momento negociada, aliás, isso fez parte, digamos assim, dos acordos realizados. Mas nem para 2022? Nem para 2022 e, portanto, não havendo dividendos, naturalmente os dividendos significam maior capitalização da instituição e a capacidade da instituição, obviamente, gerando resultados, cumprir todos os requisitos, não só regulatórios, mas também trabalhar com os buffers. Os buffers são as almofadas necessárias para que trabalhemos todos com confiança. Mas o capital dos bancos não é criado no momento em que ele existe, é criado normalmente nas condições prévias que foram desenhadas para o efeito, que foi aquilo que nós fizemos, nós preparámos-nos para esta circunstância. E foi isso que fizemos. E, portanto, houve uma estrutura de capitalização definida para o banco e nós desenvolvemos da forma mais inteligente e mais suficiente para estarmos agora com uma situação confortável. Claro que se me dirá, bom, mas tudo isto é numa base de que vai tudo correr bem. Com certeza que estamos numa base que vai tudo correr bem, mas trabalhamos para isso. Portanto, têm neste momento criadas as condições para poder gerar resultados que possam servir para capitalizar o banco. Resumidamente é isto. Basicamente é isso. Isto é, o banco tem em si capacidade de geração de resultados suficientes para estruturar o seu capital de acordo com aquilo que são os mínimos regulatórios, mais aquilo que o management considera que é de buffer, isto é, que é da almofada necessária para que o banco esteja confortável. Outro desafio que 2022 vai trazer aos bancos é os testes de stress climáticos em março. O BCE vai realizar entre março e julho do próximo ano. O que é que vai acontecer? Em que é que isso vai interferir com a atividade dos bancos? Em primeiro lugar, por exemplo, pode afetar o rating dos bancos. Em segundo lugar, pode afetar a capacidade de algumas empresas que ainda têm alguma poluição no seu tecido produtivo poderem ter acesso a um empréstimo que irá mais caro, uma vez que tendencialmente, o financiamento a empresas poluentes pode vir a ponderar mais no capital dos bancos e criar um desincentivo aos bancos para que continuem a dar crédito a esses clientes. E depois, para além de avaliar a própria transição dos bancos para uma economia mais verde, como é que o novo banco vê o impacto que isto pode ter para si e para o setor no geral? Maria, você falou num conjunto de iniciativas que dá pelo nome de ESG, no nome de código genético, Social and Governance, que na prática daria para estarmos aqui para muitas perguntas. Vou tentar resumir tecnicamente aquilo que é a nossa posição sobre este efeito. Primeiro, o que se vai verificar no ano de 2022 vai ser pela primeira vez estressar aquilo que são os bancos e as suas carteiras de crédito, no sentido de ver como é que elas respondem a uma determinada taxonomia, que no fundo é um nome complicado para dizer como é que se ponderam, digamos assim, estes ratings específicos que existem do ponto de vista do contributo que determinados setores e determinadas empresas dentro dos setores representam para a sociedade e para a preservação do nosso equilíbrio climático. Estamos a falar de testes mais na zona do clima. Esse é um aspecto fundamental que nós estamos a trabalhar naquilo que é a estratégia de portfólio. A estratégia de portfólio é, antes de mais, escolher setores e depois, dentro dos setores, porque grande parte dos setores são cinzentos, isto é, tem sempre alguma pegada, verificar quem é que já tem ou não tem os melhores comportamentos possíveis para mitigar os seus riscos climáticos. E depois há setores, para nos afastarmos, que são pontuais. Esses, eu diria que nem trazem muita novidade, porque já todos nós estávamos fora disso. Ora, essa é a primeira fase do ESG que é particularmente importante. Depois há uma segunda fase do ESG, é verificar como é que isso vai influenciar ou não vai influenciar a política, não só de concessão de risco, mas de gestão de custos que vai ser feita pelos próprios bancos. E, portanto, os próprios bancos terão uma segunda fase, que é analisar os custos que podem representar mais capital, como você disse, mas também podem representar, digamos assim, melhores condições de acesso ao mercado, ou melhores condições do ponto de vista, digamos assim, do seu financiamento ao mercado. É a segunda fase, digamos assim, desta reflexão.
A terceira, na minha opinião, que é aquela que tem estado mais esquecida, é o contributo que as instituições financeiras podem dar com imaginação e criatividade para, de alguma maneira, desenvolver estruturas de financiamento que sejam mais próximas de uma sociedade sustentável. Como é que isso se faz? E eu acho que essa fase vai ser a fase mais interessante, mais desafiante e que vai, obviamente, poder contribuir melhor para a sociedade portuguesa. Eu posso lhe dar exemplos. Talvez um exemplo que todos percebam. A economia circular é hoje um desejo, digamos assim, de todos nós, porque todos nós gostaríamos que se fizesse o reaproveitamento significativo das componentes que compõem qualquer produto, para que elas possam ser reutilizadas e não se tornem, digamos assim, sedentárias. Ora, isso significa, naturalmente, criar capacidades de financiamento menos dependentes da amortização e mais dependentes do uso. E isso a banca pode fazer. Demora algum tempo. Precisa de uma nova cultura, precisa de uma nova lógica de relacionamento com os clientes, mas pode ser feito. Já é feito, por exemplo, em parte nos automóveis, quando nós já fazemos hoje em dia mais aluguer de longa duração com as marcas automóveis do que fazemos exatamente compra de automóveis e financiamento à aquisição. Isto significa basicamente que eu acho que há um mundo novo que também se reflete sobre o sistema financeiro e que procura ser um mundo novo em que o sistema financeiro tem um contributo a dar, que é como é que se ajusta a estas necessidades do ponto de vista quer do clima, quer da sustentabilidade, quer da governação, para dar uma resposta mais adequada. E eu acho que esse é o grande desafio que pesa sobre a banca. Não gosto de tratar o ESG como se fosse uma espécie de limpeza de imagem perante a sociedade, aquilo que se chama comumente greenwashing, até porque o banco não precisa disso, já é verde, e manteve o seu verde, portanto nós já temos essa cor no nosso ADN. Fazer de conta que é verde sem ser. Fazer de conta que é verde sem ser, marketing. Ou, pelo contrário, utilizar também a atividade bancária para fazer aquilo que a sociedade não é capaz de fazer. Não, nós somos sempre um instrumento da atividade da sociedade e o que precisamos é pôr toda a nossa criatividade e imaginação, e a imaginação dos nossos jovens, também a pensar como é que, de alguma maneira, podemos dar resposta a isso. Olha, eu, por exemplo, digo-lhe que das melhores iniciativas ESG que nós fizemos no Novo Banco, nem parecia uma iniciativa ESG, foi o Talent Lab. Nós fazemos um circuito interno de desenvolvimento de ideias modernas e novas que os nossos colaboradores podem fazer, em sistema de agile, trabalhando com parceiros, desenvolvendo toda essa atividade em hackathons. E o que acontece basicamente é que as ideias que daí surgem são ideias normalmente... É uma fábrica de ideias em que muitas delas são aproveitadas. Olha, desta vez foram tão interessantes do ponto de vista de sustentabilidade que nós acabámos por nem sequer ter vencedores porque estamos a implementar 4 delas logo. Portanto, achámos que nem sequer havia a lógica do vencedor aqui. O que havia era a lógica da implementação, porque as ideias eram tão boas, tão interessantes, tão bem desenvolvidas e que podem potencialmente ser tão interessantes para a sociedade. E é um bocadinho estas iniciativas que eu acho que são importantes de verificar no ESG e não olhar apenas para os stress tests, que vão ser úteis e que vão ser, sobretudo, muitos indicativos. Eu acho que as implicações iniciais no rating não serão muitas, mas vão ser. Porque a prazo, este elemento é um elemento determinante para, como por exemplo é determinante na governação, qual é o equilíbrio, o gender gap que existe numa instituição. Portanto, a sociedade hoje em dia já não avalia as empresas pelo lucro que elas produzem apenas. É por elas serem sustentáveis e lucrativas, mas para elas darem um contributo à sociedade e governarem-se de acordo com aquilo que são as regras dominantes na sociedade. E por isso nós temos aqui um desafio enorme. Não haverá um risco então de uma empresa como uma empresa mais poluente, ou uma empresa que tenha no seu processo produtivo carbono, não poder ter acesso a financiamento? Não, ou tê-lo mais caro? Não, nesta fase até eu lhe diria que vai ter seguramente acesso por parte de todos aqueles que quiserem contribuir para que essa empresa encontre formas de mitigar os seus riscos, que tenha capacidade de reduzir a sua pegada, que consiga ganhar uma sustentabilidade também ambiental que não tem. E, portanto, pelo contrário, estaremos todos... A banca fica com esse papel também. A banca também fica com o papel de assegurar que em setores que tradicionalmente são setores mais complexos, mas nós temos muitos setores complexos que estão a fazer trabalhos notáveis do ponto de vista de evolução. Em Portugal, não preciso dar exemplos, porque não quero fazer propaganda a nenhuma empresa em especial, mas vê-se que muitas das empresas desenharam estrategicamente em áreas petrolíferas e em áreas de combustíveis, algumas especializadas em combustíveis fósseis, que se têm vocacionado para trazer para cima da mesa, digamos assim, uma evolução muito significativa naquilo que é a sua proposta de valor para o mercado.
Portanto, eu acho que o mundo está a mudar porque há uma preocupação adicional de todos, e havendo de todos, há seguramente da banca. A banca aqui não vai nem liderar, nem deixar de liderar, vai-se ter que ajustar, inevitavelmente, a dar a sua resposta humilde, mais uma vez, àquilo que é o desenvolvimento da sociedade. E a sociedade exige hoje mais do que o simples financiamento de qualquer atividade. Pretende um financiamento responsável. E é isso que nos motiva. Obrigada. Agradeço a todos os nossos telespectadores e ouvintes que nos acompanham na JTE TV. A todos um bom fim de semana.